Bendito e exaltado seja o nosso Deus. Eu quero convidar a amada igreja a abrir comigo em Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Tiago, capítulo 5, verso de número 7 ao 11. E a santa palavra do nosso Deus nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Santíssimo Deus, gratos somos, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar. E clamamos, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito que ilumine nossa mente, o nosso coração, para que, compreendendo a Tua palavra, possamos aplicá-la em nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Qual o seu problema? Quais os problemas você tem enfrentado dia a dia? Porque se é uma coisa que podemos ter por certeza, é porque ou estamos em meio de um problema, ou estamos saindo de um problema, ou estamos entrando em um problema. Mas de que todos nós temos problemas, nós temos problemas. E se eu acho que a minha vida não tem problema, isso por si só já se caracteriza num problema. E diante dos problemas da nossa vida, como lidamos com ele? Se é certo de que passamos por dificuldades nas mais diversas esferas da nossa vida, como vamos reagir a estes problemas? Sabe, meus amados irmãos, Tiago, quando escreve esta carta a essas pessoas dispersas pelo Império Romano, ele se depara, como vimos no nosso último encontro, com patrões cristãos que estavam enriquecendo às custas dos seus funcionários. E que o clamor desses chegaram até o Senhor. E se por um lado o Senhor exortou aqueles que enriqueciam às custas dos outros, o que o Senhor tem a dizer àqueles trabalhadores que, trabalhando, não recebiam os seus pagamentos devido e que, portanto, estavam cheios de dificuldades, de problemas? O que Deus tinha a dizer a estas pessoas cheias de problemas? Deus diz a estas pessoas: sejam pacientes. A paciência, ela deve ser entendida, meus amados irmãos, não como algo passivo, em que você senta, se acomoda e você finge que nada está acontecendo. Mas a palavra que as Sagradas Escrituras traz por paciência, ela implica no entendimento da circunstância, no exercício do domínio próprio, em meio às circunstâncias difíceis. E se Deus diz, seja paciente, ou saiba aguardar, espere de forma atenta, consciente desta realidade, bom, os problemas eles vão se acumulando, eles vão acontecendo. Então a pergunta a se fazer é: até quando eu tenho que ser paciente? Até quando eu tenho que aguardar com paciência? Veja o texto: seja paciente até a vinda do Senhor.
O texto não está dizendo a estes irmãos que estavam com seus salários atrasados: olha, sejam pacientes até o patrão se converter e pagar o salário de vocês. Não. O texto está dizendo: olha, seja paciente até a vinda do Senhor. Ou seja, de que no exercício da paciência, ela não é uma opção na vida do crente, mas ela é um imperativo para que o povo de Deus exerça a paciência, exerça o domínio próprio, exerça o autocontrole. Seja paciente. Ora, vivemos num mundo, meus amados irmãos, que a velocidade da comunicação nunca antes foi experimentada. E diante desta realidade, vivemos numa sociedade cada vez mais impaciente. Não temos domínio de aguardar uma mensagem, de aguardar que as coisas aconteçam. Queremos aqui e agora, é para ontem. Desta forma, com a mente e o coração cheio de ansiedades, cheio de traumas, cheio de problemas, a palavra de Deus diz: seja paciente até a vinda do Senhor. O Senhor voltou? Ainda não? Então aguarde com paciência. E aqui Tiago nos traz um exemplo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele coloca a figura do agricultor que ele planta. E dentre as diversas chuvas na região da Palestina, haviam 2 momentos chuvosos que eram muito importantes: o da primavera e o do verão. E o texto diz que assim como o lavrador planta a semente, rega, ele espera as primeiras chuvas, não tem mais o que fazer, ele já trabalhou, ele já colocou a semente, então ele tem que esperar as outras chuvas. Ele tem que esperar o tempo daquela semente brotar, germinar, crescer, produzir seu fruto, para que quando estiver maduro ou no tempo da colheita, ele possa ser assim colhido. Então, eis que o lavrador aguarda com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas, mostrando que no exercício da nossa paciência, entendendo de que ela não é um comodismo, de que ela não é sinônimo de alguém que senta, cruza os braços e fica aguardando coisas acontecerem, mas de alguém consciente em meio aos seus problemas, entendendo de que Deus não está distante, como nós lemos no início do nosso culto: eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Enquanto o Senhor não me socorre, enquanto Ele não intervém em meio a esse problema, eu aguardo com paciência, assim como o lavrador plantou a sua semente e ele aguarda as primeiras e as últimas chuvas. Mas o texto ele reforça essa paciência, mostrando mais uma vez de que ela não é uma opção, mas um imperativo urgente na vida daqueles que sofrem. Ele diz: sede vós também pacientes. Ora, se eu estou cheio de problemas, e se tem algo que nos faz desesperar quando estamos cheios de problemas, é você chegar para alguém, contar os seus problemas, e alguém diz: olha, tenha paciência. O sangue ferve por muitas vezes, porque somos pecadores e somos impacientes, mas o texto diz: sejam pacientes. Mas o que eu vou fazer enquanto eu aguardo as primeiras chuvas, as últimas chuvas? O que eu vou fazer em meio a tantos problemas? O texto diz: veja, olhe você mesmo. Sede vós pacientes, vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração. Você tem que lembrar que o escritor Tiago, na sua mentalidade oriental, judia, ele não se refere ao coração tão somente como o centro de suas emoções, mas como o centro da sua razão e das suas emoções equilibradas. E ao dizer fortalecei o vosso coração, é reforçar que as suas emoções,
sua razão, seus sentimentos, a forma como você reflete a vida, o seu raciocínio se equilibrem. Você vai fortalecer o coração na figura do exercício. Sabe, quando alguém se machuca, quebra uma perna, um braço, e depois de todo o período de recuperação, ele passa por um período de desenvolvimento para depois passar por um fisioterapeuta, fazer alguns exercícios para fortalecer aquela musculatura que ficou atrofiada devido ao tempo de tratamento para a recuperação. Os problemas na nossa vida fazem com que a nossa razão, que as nossas emoções, elas sejam atingidas. E aí não pensamos como convém, não tomamos decisões assertivas. Eu preciso então equilibrar o meu pensamento, eu preciso equilibrar as minhas emoções. Então eu preciso fortalecer as minhas emoções. Eu preciso fortalecer o meu raciocínio. As pessoas pedagogicamente chamam isso de você entender e ter uma inteligência emocional. Porque sabendo de que os problemas existem, como eu vou encarar os meus problemas? Eu preciso fortalecer o meu coração. E sabe como o crente fortalece seu coração, meus amados irmãos? Quando ele lê a Bíblia, quando ele ora, quando ele se reúne com os irmãos da igreja, quando ele divide suas dores uns com os outros. Nós fortalecemos o nosso coração no exercício da vida piedosa que as Sagradas Escrituras recomendam. O autor aos Hebreus, no capítulo 11 ou 10, às vezes eu me confundo, ele fala para não deixar de congregar como é costume de alguns. Veja, acontece um problema, você se afasta, e uma vez que você se afasta, outros problemas vão acontecendo, e aí você já não tem tempo de orar, porque a bola de neve destes problemas acumulando faz com que você, não tenho mais tempo de orar, não tenho mais tempo de ler a Bíblia, agora eu não tenho mais tempo de ir à igreja, agora eu não tenho mais tempo para o irmão vir me visitar, não tenho tempo de procurar um irmão, e quando eu menos espero, eu estou afastado de tudo, afastado de todos, afastado de Deus, e os problemas acumulando. E se formos olhar o coração atrofiado de alguém cheio de problema, faltou esse exercício de fortalecer o coração. Você está cheio de problemas? Fortaleça seu coração. Se você já precisou de passar pelo fisioterapeuta, você vai saber que as primeiras sessões, elas são dificílimas. Elas serão desconfortáveis. Vai doer. Então, passando por problemas e tendo que investir tempo na oração, investir tempo na palavra de Deus, investir tempo com o povo de Deus, não vai ser algo fácil, não vai ser algo agradável, mas é algo preciso, urgente. Então, no exercício da paciência, o texto bíblico nos apresenta uma progressão com relação à vida do Senhor, dizendo que devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. E comparado a qualquer outra realidade, o verso 8 diz: a vinda do Senhor está próxima. E certo de que na vinda do Senhor, o Senhor que é juiz, o Senhor que conhece aqueles que nos trouxe o sofrimento, o Senhor que é juiz de todas as coisas, e que sabe a raiz dos males que nos sondam, a vinda desse juiz está próxima. O Senhor não está ignorando os seus servos que sofrem, que clamam, que buscam por ajuda. E se o Senhor conhece a minha dor, se o Senhor conhece a raiz dos meus sofrimentos, se o Senhor sabe da onde vem a angústia, a dor que me aflige, no exercício da minha paciência, eu não devo, portanto, me queixar uns dos outros. Veja o verso 9. Não vos queixeis uns dos outros. Sabe, meus amados irmãos, me queixar
em meio aos meus problemas, não irão resolvê-los. E você sabe como é chato conviver com quem só se queixa. Se está sol, nossa, está muito quente, não dá, está muito quente. Se chove, nossa, é muita chuva. Se faz frio, nossa, é muito frio. Se está desempregado, nossa, eu estou sem dinheiro. Se está trabalhando, nossa, meu patrão é insuportável. Sabemos que todos temos problemas, sabemos de que cada um conhece os seus problemas, e como diz um adágio popular, cada um sabe aonde o sapato aperta. E o meu problema, eu sei o que é, mas eu não posso mensurar ou fazer comparações com o problema que o outro passa, porque cada um sabe da sua realidade. Portanto, me queixar, reclamar por reclamar, não irá resolver os meus problemas. Pelo contrário, eu estou pegando os meus problemas, a minha sobrecarga, e estou despejando nos ouvidos de outras pessoas, e de que em nada isso será benéfico. Então, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados. Por vezes perdemos a razão em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento, quando na nossa queixa somos desproporcionais e injustos e desejamos aquilo que não é certo para aqueles a quem julgamos ser responsáveis pelo nosso sofrimento. E se eu devo ser paciente até a vinda do Senhor, se eu devo ser paciente, fortalecendo o meu coração, sabendo de que a vinda do Senhor está próxima, então o juiz que já está às portas, ou seja, Cristo está vendo. A ideia é de que Cristo está assistindo, conhecendo nossa realidade. E aí você pode se perguntar, mas então, pastor, será que é possível ser paciente dessa forma? Será que é possível aguardar nesta configuração? Não é exigir demais de nós uma paciência constante até a vinda do Senhor, uma paciência que me obriga a fortalecer a minha mente, o meu coração, as minhas emoções? Será que é possível? Olhe para o texto. Veja um modelo nos sofrimentos e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Tiago, ele aponta para os profetas. Se nós olharmos, por exemplo, Jeremias, que falava a Israel, falava à tribo do norte, e sendo fiel a Deus, perseguido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, deixado para morrer, mas ele permaneceu firme ao Senhor. E no capítulo 3 das suas lamentações, ele diz: em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição dos seus irmãos, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua misericórdia. E olha onde esse homem estava, dentro de uma cisterna, jogado pelos seus conterrâneos, pelos seus irmãos na fé, que não criam na mensagem de Deus para eles. E no exercício da sua paciência, ele mantinha sua fé com o Senhor, ele não abandonou o Senhor, ele não abandonou o seu povo, apesar do seu povo rejeitarem. Veja o profeta Isaías, que falando aos povos do sul, a Judá, ao povo da Judéia, que também perseguido e morto pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, mesmo sendo fiel ao Senhor, ele perseverou firme, ele foi até o fim, ele não desistiu do Senhor. Então tomem por modelo no sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Há exemplos bíblicos de pessoas que exerceram esta paciência. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes.
a consistência, a permanência, a perseverança de insistir na fé, de ser paciente, de saber aguardar, de ser consciente da realidade dos problemas, mas de que o Senhor intervém, de que Ele está atento às minhas necessidades. O texto diz que temos por felizes aqueles que estavam firmes. E não há outra forma de estar firme, meus amados irmãos, sem Cristo, que é a nossa rocha. Onde depositamos a nossa fé, e vêm os ventos, transbordam os rios, e você permanece firme, quando Cristo é o alicerce da sua vida. E aqui nós temos um problema de tradução na nossa língua portuguesa, de quando diz, tendes ouvido da paciência de Jó. Você vê no verso 7 a palavra paciente, a palavra paciência. No verso 8 você vê a palavra pacientes. E no verso 11 você vê paciência novamente, se você lê e acompanha. Mas se você tiver a curiosidade de buscar na língua em que o texto foi escrito, não é o mesmo termo empregado, o qual foi traduzido por paciência. Uma tradução mais literal do termo utilizado é tendes ouvido da firmeza de Jó. Porque se você perceber, nós temos por felizes os que perseveraram firmes, e de forma contínua na leitura, na fluência do texto, a melhor tradução para a palavra utilizada nesse momento é tendes ouvido da firmeza de Jó. E aí você faz coerência. Porque Jó sofreu. Jó perdeu sua família, perdeu seus recursos, perdeu seus amigos. Só restou Deus na vida de Jó. O sofrimento de Jó era tão grande que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas em nenhum momento ele abandonou Deus. Quando a sua esposa o aconselhou a dizendo, abandona esse teu Deus e morre, entre a esposa e Deus, Jó permaneceu com o Senhor. Temporariamente sua esposa o deixa, vem aqueles seus pseudo-amigos que o acusam de pecados, e Jó tenta se justificar de todas as formas. Mas ele permanece com o Senhor, ele não desiste do Senhor. E Deus intervém na vida de Jó, Deus fala com Jó, Deus se apresenta a Jó. E quando Deus se apresenta a Jó, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, meus amados irmãos, se tem uma coisa que o sofrimento permite na nossa vida, é nos aproximar de Deus, é olhar de Deus de perto, é conhecer a mão de Deus em meio à nossa dor. Então você já ouviu falar da firmeza de Jó, você viu o fim que o Senhor lhe deu. E sabe, meus amados irmãos, Jó, sem saúde, sem família, sem recursos, sem amigos, sabe o que Deus orientou para Jó? Abra comigo, abra sua Bíblia no livro de Jó. Este homem que nada tinha, só estava sobrevivendo em meio à sua enfermidade, em meio à sua dor. Jó, capítulo 42. Acompanhe comigo a partir do verso de número 7. E veja, após Jó dizer e glorificar a Deus, ele diz, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó.
Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuíra. Sabe, este indivíduo, sem a sua família, sem a sua saúde, sem os seus recursos, Deus não disse, vai pedir oração às outras pessoas para que elas possam orar pela sua vida, Jó. Não. Jó, ora por esses 3 amigos teus falsos aqui, porque você orando, talvez eu ouça a intercessão por estes falsos amigos. Sabe, meus amados irmãos, os problemas na nossa vida nos tornam egoístas. Porque por vezes achamos que os nossos problemas são maiores do que quaisquer outros problemas. E eu quero que as pessoas orem pelos meus problemas. Eu quero que as pessoas se importem com a minha dor. Eu quero que as pessoas se importem com os meus pecados. Então orem por mim. Orem por mim, porque eu estou cheio de problemas e eu quero que vocês orem por mim. Mas vejam o que Deus está fazendo com Jó. Jó estava cheio de problemas. Não tem como negar os problemas da vida de Jó. E Deus estava dizendo para Jó, interceda por estes amigos pecadores. Ore por eles. Veja a firmeza de Jó, em que Jó intercede pela vida destes seus acusadores, em que Deus se revela como juiz na vida deles, dizendo que se Jó não intercedesse, o Senhor seria juiz e os trataria conforme seus pecados. Vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Qual é o seu problema? Quais são os seus problemas? Sejam pacientes. Exercite a paciência. Fortaleça o coração. Não reclame uns dos outros. E se você tiver dificuldade de exercer a paciência, veja os exemplos da palavra de Deus. Vejam os profetas. Olhe para Jó. Veja como Deus tratou Jó. E se você conhece a história de Jó, você sabe que Deus permitiu tudo aquilo na vida dele e que Deus não abandonou Jó. E quando tudo estava perdido na vida de Jó, e quando este orava pelos seus amigos, Deus o restituiu, Deus o abençoou. A ideia é de que sua esposa retornou. Ele teve sua vida comum com sua esposa, ele teve outros filhos, e que no fruto do seu trabalho ele pôde adquirir de volta posses até maiores das que ele havia perdido anteriormente. Sabe, meus amados irmãos, em meio aos nossos problemas, o juiz está próximo. Ele está às portas. Ele conhece a raiz e a origem dos problemas que nos afligem e nos perseguem. E que no exercício da nossa paciência não sejamos egoístas de apenas querer os holofotes para as intercessões a nosso favor, mas que também tenhamos a consciência de que eu devo orar pelos outros. E que nesse caminhar venhamos fortalecer o nosso coração. Como está o seu coração? Como está a sua razão, suas emoções? Saiba de uma coisa: Cristo usa a sua igreja, a sua palavra, o seu Santo Espírito para nos dar as condições necessárias para fortalecer o nosso coração. Se você já teve a oportunidade de fazer uma visita a algum irmão que por vezes passa por situações de saúde dificílimas, às vezes você sai confortado e consolado, e ao invés de levar o consolo, você é consolado, porque aquela pessoa, ela conseguiu diante de Deus encontrar as forças necessárias para superar as limitações que lhe cercam. Que em meio às injustiças da nossa vida, assim como estes irmãos no tempo de Tiago sofreram, possamos exercer a paciência. Ah, pastor, mas não é da minha personalidade ser paciente. Mude isso. É um imperativo. Sua personalidade, diferente do que o mundo diz, ela não deve ser sua identidade. Sua identidade
deve estar em Cristo. E se existem aspectos da sua personalidade em que Deus não é glorificado, como na impaciência, que seja levado aos pés da cruz. E que passando pela cruz de Cristo, seja transformado. E que com a ajuda do Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo, com o resultado do Espírito Santo na nossa vida, desempenhamos o domínio próprio, a paciência, o amor e a mansidão. E assim, desfrutarmos das bênçãos do Senhor na nossa vida. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, reconhecendo que por muitas vezes nós somos impacientes, imediatistas e sofremos os danos de uma vida tão corrida. Pai amado, ajuda-nos a ter confiança e a saber esperar em Ti, certos de que o Senhor nos observa, que o Senhor nos conhece e que o Senhor intervém em nossa vida. Pai amado, que não venhamos encontrar justificativas para a nossa impaciência, mas que de forma submissa venhamos obedecer a Tua palavra, que nos diz enfaticamente a sermos pacientes. E que assim possamos desempenhar a nossa vida, Pai Santo. Seja com cada um em meio aos seus problemas, em meio aos seus dilemas. O Senhor sabe, o Senhor conhece. E que em meio às nossas dores, aos nossos problemas, não sejamos egoístas, mas que tenhamos a iniciativa de também interceder pelos outros. Apesar de nós, Senhor. Esta é a oração que fazemos. E agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.